Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, vamos estudar sobre a Roma Antiga. Na Roma Antiga, qual era a língua que eles falavam? Latim. Latim. E eu pedi para vocês na tarefa que dissessem o que significa carpe diem. Carpe diem significa aproveite o dia na língua latina, tá? Eu vou falar mais uma frase para vocês também em latim. De gustibus coloribusque non est disputandum. De gustibus coloribusque non est disputandum. Isso significa gostos e cores não se discutem. Olha só, são palavras da língua latina. Outra, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E você sabia a palavra salário vem também da língua latina, salarium, que vem da origem da palavra sal, porque lá no início o salário das pessoas era pago com sal. Olha só, os soldados romanos recebiam seu salário com sal, por isso veio a palavra salário. Então a gente dá para perceber que a língua latina ela tem muita influência no nosso português. Claro, porque a língua latina ela é a língua mamãe do português. O português nasceu da língua latina, assim como o espanhol, como o italiano, como o romeno, são línguas que têm palavras bem parecidas, por causa que todas elas são de origem latina, do latim, lá da Roma Antiga. O latim, hoje em dia, é uma língua considerada língua morta, ninguém fala latim. Não existe mais um povo que converse em latim. Latim é uma língua morta, mas ela é muito importante ainda. Por exemplo, no português, todos os nomes científicos dados às plantas, dados aos animais, é tudo em latim. Lembra? Por exemplo, Homo sapiens. Homo sapiens designa o ser humano, nós. Ele é Homo sapiens, é em latim, tá? Sabe aquela mosquinha da banana? Se você deixar a banana ali bem madura, começa a vir umas mosquinhas pequenininhas. O nome dela científico é Drosophila melanogaster. Um nome em latim, tá? Daquela mosquinha da banana. Assim, todos os animais, todas as plantas, vocês vão estudar isso em ciências, tem um nome em latim. Além disso, o latim também é usado no direito. Os advogados usam termos também em latim, habeas corpus e outros delitos, tudo em latim, por causa que é a língua mamãe do português e porque lá eles também desenvolveram muito o direito, né? Então, olha só que interessante, nós vamos estudar e conhecer um pouco mais sobre esse povo que falava o latim, e é um povo da antiguidade, é o último povo que nós vamos estudar da Idade Antiga. Aí depois a gente vai entrar na Idade Média. Mas então, estão preparados? Tudo tem um começo. Como é que foi o começo desse povo romano antigo, né? Sempre que a gente vai estudar um povo, a gente começa a falar lá no começo como é que foi. Então, como é que foi? Você vai ver, a professora manda o texto novo, você vai ver ali na página 2 que tem um mapa que mostra a Península Itálica. A Península Itálica, ela está localizada na Europa, tem o formato de uma bota de salto, tá? Você vai olhar que ela tem esse formato. O que é uma península? Península é um local que tem água nos seus 3 lados e um lado é ligado ao continente. Então aqui o cano da bota está ligado na Europa e ao redor ela está rodeada de mares. Isso é uma península, tá? Uma península é um local rodeado de água por 3 lados e um lado ligado ao continente. E uma ilha? Uma ilha tem a água por todos os lados, os 4 lados, tá? Mas a península tem um lado ligado no continente. A Península Itálica é onde moravam os italiotas. Os italiotas tinham 7 tribos diferentes. Os sabinos, os ecos, os oscos, os úmbrios, os samnitas e os latinos. Mais ou menos no ano 1000 a.C., veio um povo lá da Ásia
em direção a essa península itálica onde moravam os italiotas, divididos nessas 7 tribos. Eram os etruscos. Eles começaram a morar também ali na Península Itálica, onde hoje é a Toscana. Os latinos ficaram com muito medo. Daqui a pouco esses etruscos dominam sobre a gente. Então eles fizeram uma cidade, uma aldeia bem fortificada do lado do rio Tibre. Aqui é Tibre, tá? Não é o Tigre. Ao lado do rio Tibre. Eles fizeram uma fortaleza e ficaram ali. Várias aldeias se formaram naquela região e os latinos ficaram morando ali calminhos, sem medo dos etruscos. Mas quando chegou o século 7 a.C., os etruscos se armaram muito bem, foram lá e dominaram sobre todas aquelas aldeias dos latinos. Quando os etruscos dominaram as aldeias dos latinos, eles juntaram todas as aldeias e fizeram um grupo só. Etruscos, mais todas as aldeias dos latinos ali, perto das margens do rio Tibre. E eles chamaram de Roma. Aí começou Roma, tá? Então, Roma começou com as aldeias dos latinos, quando foram dominados pelos etruscos, tá? Aí começou, e aí eles colocaram um rei no poder, e esse rei começou a mandar em toda a região. Começou, então, a Roma Antiga, tá? A mitologia grega conta uma historinha bem fantástica, tá? Porque você vai ver uma imagem na página 2 do texto de uma loba com 2 bebês que estão mamando na loba. Essa é a mitologia, uma história inventada para contar a história de como começou Roma. Nessa historinha, eles diziam então que aconteceu que um tio, com medo desses meninos dominarem a região, jogou eles no rio. Uma loba salvou os meninos, amamentou os meninos. Imagina uma loba amamentar 2 crianças, cuidar de crianças, né? A loba cuidou dos meninos, aí os meninos depois cresceram e um deles era o Rômulo e o Remo. O Rômulo se tornou adulto e fundou Roma. Essa é a historinha, a mitologia contando como foi fundado Roma. Mas, é claro que não foi assim, né, gente? Por favor. Então, primeiro Roma foi governada por reis. Ela teve um rei, depois outro rei. Só que é interessante, porque geralmente os países é assim, ó. O rei governa, depois quando ele morre, assume o filho, depois quando ele morre, assume o neto, e assim vai por diante, né? Nesse caso, não. Era assim, tinha o rei, quando o rei morria, eles escolhiam outro rei. Aí quando aquele rei morria, escolhiam outro rei, não era o filho, não era o príncipe, tá? E quem que escolhia? Um conselho dos anciãos. Anciãos são pessoas de mais idade. Em latim, o ancião, a pessoa de mais idade, é chamada de senex. Daí vem a palavra senado. Então, quem escolhia o novo rei era o senado. Você sabe que até hoje existe no Brasil a palavra senado, tem os nossos senadores que ajudam o governo, né? No poder legislativo. Naquela época, é daí que vem, daquela época de Roma, ó, eles que criaram esse termo, por causa que senex significa ancião. O conselho dos anciãos é que escolhia os reis e ajudava o rei a governar. E esse era chamado de senado. Muito bem. Assim foi indo até no ano 509 a.C. Quando que foi fundado Roma? No ano 753 a.C., tá? No século 8 a.C. Então, quando chegou o ano 509 a.C., o rei, na época, era o rei Tarquínio II, foi expulso da cidade. Não estavam gostando do governo dele. E aí eles começaram um novo regime político. E esse regime político não vai ser mais monarquia, não vai mais ser governo de reis. Vai ser diferente, vai ser república. Já vem lá da Roma Antiga, república. Aliás, república é uma palavra de origem latina, da língua latina, que significa coisa pública, coisa de todos, tá? Então, por hoje é isso. Nós falamos de como começou Roma, né? E também falamos do primeiro momento de Roma, que é quando ela era governada por reis. Um governo de reis é chamado de monarquia, ok? Na próxima semana a gente fala então da república. Uma ótima semana de estudos a vocês, tá bom?
A professora vai passar umas atividades que vocês devem fazer com as suas próprias palavras, certo? Falando aí sobre o início da Roma Antiga e um pouquinho sobre o latim, essa língua que hoje não se fala mais, mas que ainda tem influência, ok? Boa semana!